Amados sacerdotes, queridos diáconos, é um privilégio para todos nós nos encontrarmos aqui no Santuário de Santa Faustina, em Cracóvia, na Polônia. Privilégio porque nem todas as pessoas conseguirão vir a este lugar, pela distância, por tantas dificuldades. E reunidos neste santuário, nesta capela subterrânea do grande templo, dedicada a Santa Faustina, no coração da Polônia, celebramos também hoje a memória de São Padre Pio de Pietrelcina, o santo do confessionário, da cruz e da misericórdia. Que graça imensa unir neste altar duas figuras tão luminosas da espiritualidade católica do século XX, em sintonia com as palavras de Jesus no Santo Evangelho. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Aqui neste lugar ecoa a mensagem de Santa Faustina. A humanidade só encontrará paz quando se voltar à misericórdia. E a misericórdia de Cristo. E de Pietrelcina ecoa o testemunho do capuchinho estigmatizado. Somente unidos à cruz do Senhor, participamos da sua ressurreição. Dois caminhos diferentes, mas que se encontram na mesma verdade, a centralidade da misericórdia e da cruz na vida cristã. Nós precisamos deixar isso muito bem amarrado e organizado dentro de nós, né? A centralidade da misericórdia, Santa Paulina, e da cruz na vida cristã, São Padre Pio. A primeira leitura nos mostra o povo de Israel terminando a construção do templo. Foi preciso perseverança, luta contra oposições, mas guiados por Deus, a obra foi concluída. Todos nós sabemos que a destruição do templo de Jerusalém, em 586 a.C., foi uma grande dor para o povo hebreu, que dali foram levados todos para o cativeiro de Nabucodonosor. O templo ficou em ruínas, todo saqueado. E é interessante aqui um detalhe, porque o profeta Jeremias, muito zeloso com o templo e com a arca, entrou no templo antes da destruição e subtraiu a arca da aliança. E a inseriu numa das grutas do Monte Nebo, e depois nunca mais foi encontrada até hoje. E lá no livro do Apocalipse, São João fala onde está a arca. Eu a vi ornada de 12 estrelas no céu. Nossa Senhora, a nova arca. A arca de Deus está junto dele, a Virgem Maria. O templo de Israel, muitos aqui já esteve lá e contemplou as ruínas, durou desta época até o ano 70 depois de Cristo, quando os romanos vieram e destruiu tudo novamente. Para o judeu, o templo é a sinal da presença divina, e para nós também. É o lugar do encontro, da adoração e da renovação da aliança. Hoje aqui nesse santuário, diante de Santa Faustina, vemos que o novo templo de Deus é o coração humano transformado pela misericórdia, que ela tanto pregou por ter recebido de Jesus esta mensagem. Cristo quer reconstruir em mim, em você, em todos nós, a casa da sua graça. E o Evangelho nos recorda que pertencemos à família de Jesus, não pelo sangue,
mas pela obediência à Sagrada Palavra. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Tanto Santa Faustina quanto Santo Padre Pio são modelos desta escuta e prática da palavra. Ambos obedeceram radicalmente a Nosso Senhor, mesmo quando incompreendidos e perseguidos. Todos nós sabemos o quanto São Padre Pio e Santa Faustina foram perseguidos até mesmo pela própria igreja. Jesus confiou a esta santa, humilde freira desse convento, uma mensagem universal. A humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança à minha misericórdia. Isso é uma palavra muito forte. Nesses dias eu tenho pensado, se a humanidade toda se convertesse, a gente ia voltar a um pouco aquilo que foi o jardim do Éden. A paz, a pureza, o mundo sem malícia. Mas porque a humanidade não confia em Deus, não confia na misericórdia, temos que gastar tanto dinheiro com guerra, com aviões supersônicos tão caros, tirando às vezes da boca do pobre aquilo que é de direito dos pobres para investir na guerra. É a falta da misericórdia. Santa Faustina foi chamada de secretária da Divina Misericórdia, porque registrou no seu diário as palavras que ainda hoje alimentam a fé de milhões de fiéis. Alguém aqui tem o diário de Santa Faustina? Quase todos têm, pelo menos a metade, né? É uma sugestão que eu dou para vocês fazer a quaresma ano que vem com o diário. Lê o diário. E concluir depois com o Domingo da Misericórdia. O Diário de Santa Faustina é um grande dom de Deus, uma obra maravilhosa para a gente compreender a extensão, a largueza e a profundidade da misericórdia de Deus. São João Paulo II, na sua canonização em 2000, declarou: daqui deve partir a centelha que preparará o mundo para a vinda definitiva de Cristo. É preciso transmitir ao mundo este fogo da misericórdia. São palavras tremendas do Papa São João Paulo II. Daqui, deste lugar, através da humildade de uma pobre freira doentinha que morreu com 33 anos de idade. Daqui deve partir a centelha, o fogo da misericórdia que vai preparar o mundo para a volta de nosso Senhor. E a centelha de que falava São João Paulo II é o mesmo fogo do qual vivia São Padre Pio, o fogo do amor misericordioso, que se consome pela salvação das almas. Padre Pio recebeu os estigmas de Cristo. Seu corpo trazia as marcas da paixão. Mas sua vida inteira foi também marcada pela cruz. Doenças, incompreensões, perseguições. Tudo, porém, oferecido a Cristo com amor. Ele costumava dizer: é melhor iluminar do que apenas brilhar. Ser útil aos outros como exemplo é melhor do que apenas com palavras. Em outra ocasião arrematou: a oração é a melhor arma que temos, é a chave para o coração de Deus. Se abre o coração de Deus, a jarra eterna da misericórdia, com o poder da oração. E essas frases de São Pio ressoam aqui diante do altar da misericórdia, porque a vida de Padre Pio foi uma oferenda contínua, no confessionário, reconciliando pecadores com Deus, no altar, celebrando o santo sacrifício da missa,
com intensidade mística, e no silêncio da sua pobre cela, unindo-se às dores de Cristo pelo mundo. Santa Faustina revelou ao mundo o coração misericordioso de Jesus. Padre Pio mostrou em sua carne as chagas misericordiosas de Cristo. Ambos viveram no mesmo tempo histórico, sem jamais se encontrarem. Viveram aqui, ela aqui, São Padre Pio na Itália, mas nunca se encontraram pessoalmente. Mas espiritualmente estiveram sempre unidos. Ela na Polônia, escrevendo sobre a misericórdia. Ele na Itália, pregando-a com o exemplo e o sangue. Ambos foram confirmados por São João Paulo II, que os venerou profundamente. Quando ainda jovem, o padre Karol Wojtyła conheceu o testemunho de Padre Pio e buscou sua intercessão. Dizem que Padre Pio viu naquele sacerdote jovem o futuro Papa. Como Papa, elevou Faustina aos altares, tornando sua mensagem universal. Assim, meus irmãos, hoje podemos contemplar uma tríplice sintonia: Santa Faustina, São Padre Pio e São João Paulo II. Todos convergem para Cristo. Ele é a luz, Ele é a misericórdia, Ele é a cruz que salva. Nós estamos em peregrinação neste santuário, lugar também de indulgência plenária, estabelecido neste ano jubilar. Podemos todos nós obter uma indulgência plenária após a Santa Comunhão, fazer aquelas orações próprias do Ano Santo, rezar pelo Papa, um Pai Nosso, o Creio, Ave Maria, o Glória ao Pai, e fazer a intenção do seu pedido de indulgência. Peregrinar, meus irmãos, é caminhar rumo ao essencial. O essencial nosso não é turismo, embora a gente conheça os lugares, não é só pensar nas compras, mas o essencial nosso, cada passo que a gente vai dando, alguns com as dores do corpo, como eu e outros, a gente vai pensando nesse nosso dever de purificação permanente para o dia da nossa santa e feliz morte. Faustina e São Pio nos recorda que o essencial é unir-se a Cristo pela misericórdia e pela sua cruz. O símbolo mais eficaz da nossa fé e mais eloquente é a cruz. Por isso que muitos atrás no peito. O bispo traz uma cruz maior. Ninguém deve usar a cruz do tamanho do bispo, que recorda o peso da igreja que está sobre os ombros dos sucessores dos apóstolos. Se quisermos ser uma família de Jesus, como no Evangelho nos foi pedido hoje, precisamos ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Isso significa abraçar a cruz de cada dia com fé. Todos nós temos nossas cruzes. Eu lembrava para uma irmã hoje que aquilo que Santa Teresinha ensinava. Nós já vamos começar a novena de Santa Teresinha. A vida é amar e sofrer. Isso para os pagãos é uma dureza incomensurável. Vocês imaginam esses pagãos aqui da República Tcheca, da Europa, aqui na Polônia também, onde o secularismo está entrando, como essa gente morre? É uma tristeza. Aí precisa aprovar a lei da eutanásia, a morte sem dor. Então você paga o médico para te matar, porque você não quer enfrentar. Acho que é melhor morrer, tá bom, basta.
faz o documento, paga e o médico dá a injeção e te apaga e te leva para o crematório e joga a cinza fora. Isso é o pagão. O cristão não. O cristão ombra a cruz e vai até o fim. Com câncer, com sofrimento, com as dificuldades, até o fim. Porque a cruz para nós, ela não é amarga, ela é doce. Mesmo que doa o corpo, mesmo que as dores sejam muitas, mas a cruz é doce. Porque nosso Senhor aguentou chegar vivo ao Monte Calvário? Por causa do amor. Vocês, mulheres que deram à luz em parto normal, sabem o tamanho, a extensão da dor do parto. Mas passado o parto, a dor some. Então a nossa vida, ela é também um parto permanente com a cruz, acolhendo o sofrimento. Não é que nós somos narcisistas e que gosta de sofrer. Não, não é isso. É porque nós somos cristãos. E o cristão entende que a nossa vida, ela é uma luta contra a concupiscência herdada dos nossos primeiros pais no paraíso, que é o pecado original. O mundo vai ser sempre assim. Não é à toa que Jesus fala, ele jaz sob o maligno. Aqui é o lugar do maligno. O cristão anda por esse mundo sem sujar as suas vestes nas coisas do maligno. Quando São João vê aquela visão de Nosso Senhor, mostrando-lhe os 144 mil de veste branca, disse a ele, estes são os que passaram pela grande tribulação, não mancharam as suas vestes no pecado, mas pelo contrário, as alvejaram no sangue do Cordeiro. O que nós podemos levar desse humilde altar nesta capela do subsolo do santuário? Que nós devemos abraçar a nossa cruz com fé, cada dia. Muitos de vocês, Deus deu a graça de vocês terem os seus bens. Materialmente você não tem dificuldades, mas isso não significa que você vai dar conta de comprar a paz sem o sofrimento. Ninguém consegue. Na hora do fim, todos nós somos iguais, porque nós somos iguais no nascer e no morrer. A gente nasce nu, todos, e a gente termina nu, como Cristo. Isso é a beleza da fé cristã. Isso aqui dá sentido. Quando eu faço a ressignificação da minha vida, a partir do mistério da cruz de Nosso Senhor, eu entendo. Vou acolher com tranquilidade o sofrimento, vou ajudar as pessoas a cuidar de mim no final da vida, sem molestar as pessoas com a raiva, com a falta de aceitação. A humildade. Eu vi um bispo morrer assim, Dom Alano Maria Dunadé, o bispo de Porto Nacional, que morreu naquela última semana de dezembro de 1985, já velhinho, de uma família muito rica da França, terminou sua vida em grande sofrimento e em grande paz, numa cama muito humilde, onde as pessoas iam beijar a mão dele, os padres inclusive, e pedir orações. Terminou numa grande paz. Buscar, meus irmãos, a misericórdia no confessionário é oferecê-la aos irmãos e também oferecê-la aos irmãos. Adorar a Cristo na Eucaristia, como São Padre Pio fazia, é confiar totalmente no coração de Jesus, como Santa Faustina ensinou para nós. Meus queridos peregrinos, hoje a Igreja nos coloca diante de dois grandes faróis da espiritualidade desse tempo nosso contemporâneo. Esses faróis nos ensinam que a santidade é possível, que a misericórdia é o caminho seguro
e que a cruz é fecunda quando vivida em união com Cristo. Que Santa Faustina, neste seu santuário, reacenda em cada um de nós a chama da confiança. Jesus, eu confio em vós. Vamos repetir? Jesus, eu confio em vós. E que São Padre Pio, o estigmatizado do Gárgano, nos ajude a carregar com paciência a cruz de cada dia, repetindo sempre: fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força. Vamos repetir? Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força. Invoquemos também São João Paulo II, filho desta terra e que amou profundamente este lugar, para que interceda por nós, para que sejamos no Brasil e no mundo testemunhas vivas da misericórdia de Deus. Assim, meus irmãos, queridos peregrinos, esta missa seja para nós, peregrinos, um renovado encontro com Cristo que nos diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Que assim seja. Amém.